Bom dia, aventureiros! Aqui quem fala é Luciano Mago Negro e estou fazendo esse vídeo para falar um pouco da classe Bárbaro. Bom, a classe Bárbaro, né, tem até uma filosofia da classe aqui no livro do jogador, D&D 5.0, D&D 5, né? Muito interessante. Bárbaro. Um humano alto, de aparência tribal, transpõe a nevasca envolto em pele e sopesando seu machado. Ele ri quando investe contra o gigante de gelo que se atreveu a furtar a manada de alces do seu povo. É claro que essa filosofia aqui, história, narrativa, é, é maior. Né? Ou seja, eu li apenas o primeiro parágrafo. Né? É claro que antes eu já tinha lido tudo, tal, sem contar que o mestre desde o 3.0, no 3.0 já tinha os bárbaros. Né? E vou falar um pouco dessa classe. Né? Essa classe, né, bárbaros, é uma classe em que os jogadores podem escolher uma classe básica. Né? Tem o nível, né, vai até nível 20. Né? Só que aí que tá, eu não quero necessariamente falar em estatística, mas falar assim sobre a história, nomenclatura, né, a filosofia, né, da classe. Né? O que é um bárbaro? Um bárbaro, no universo de D&D, perdão, é um guerreiro da tribo. Né? Ou seja, quando fala em bárbaro, já precede o que? Uma tribo de pessoas, né, que vive, ou seja, não é uma cidade com infraestrutura, uma tribo, uma coisa bem simples mesmo. Né? Só que está por necessidade. Né? A humanidade precisa sempre, né, ter seus guerreiros, digamos assim. O rei, numa cidade, ele tem os guerreiros, que são como se fosse fazer parte do exército, né? Fazem parte do seu exército. No mundo selvagem, nas tribos, que não tem tanta estrutura assim, não tem tanta não, tem pouquíssima estrutura, eles têm os bárbaros. Os bárbaros, e são isso, eles ficam na linha de frente, protegendo a tribo de problemas, de ameaças, interferências externas. Né? E os bárbaros, né, eles não são só guerreiros da tribo, né, dessa tribo rudimentar. Mas eles também têm técnicas de sobrevivência, por exemplo. Eu me lembro que no D&D 3.0, no 3.5, o Bárbaro ele tem essa pegada de sobrevivência. Por ele não viver numa cidade, né, então, e por ter pouquíssima tecnologia, ele tem essa pegada de sobrevivência também. Ou seja, se preciso, ele sabe encontrar água, sabe caçar, pegar alimento, né, filtrar a água, cozinhar o alimento. Por exemplo, está precisando caçar, ele sem problema. Ele consegue encontrar um alce, mata, pega da carne para se alimentar. Consegue encontrar uma fonte de água natural, purificar para beber, ou seja, purificar água para não ter problemas de saúde. Né? Então, o bárbaro, ele também não é só o guerreiro da tribo, ele também sabe sobreviver em ambientes desafiadores, digamos assim. O bárbaro, né, ele também tem essa noção de. Antigamente no 3.5 era Intuit Direction, né? Intuit Direção. Né? O Bárbaro também entende sobre a Rosa dos Ventos, né? Entender onde é o norte, onde é o sul, o leste, o oeste. Então ele sabe se virar bem na mata, né? Em ambiente mais selvagem ainda. Né? O Bárbaro, né? Então ele tem preparo, né, para poder viver no mundo selvagem, tanto, né, no que tange a sobrevivência mesmo, a caçar, a se alimentar, quanto o que tange, né, a defesa pessoal e a defesa dos que estão à volta.
né? E para isso ele usa pouco equipamento, ou quase nenhum, né? Tendo apenas, digamos assim, um machado, por exemplo. Então, Bárbaro ele consegue, né, defender quem está à volta, e a si também, óbvio, né, com apenas um machado, né, talvez uma armadura super leve, né, armadura leve, digamos assim, super leve não, perdão, armadura leve, né, e bem dizer isso. Se ele for de uma raça que não enxerga no escuro, claro que ele vai ter que ter uma fonte de luz, né, uma tocha, por exemplo, uma pedra da luz contínua, alguma coisa assim para enxergar. Isso aí, ou seja, tem equipamentos que não tem muito a ver com coisa bélica, né, que os aventureiros precisam. Mas são coisas simples, né? E super baratas, que até o bárbaro consegue comprar, talvez. Né? Então, bárbaros, né, eles sabem, né, sobreviver em ambientes hostis. Até porque o treinamento dele, né, foi numa tribo, digamos assim, hostil, com baixíssima tecnologia. Né? Então, os bárbaros, eles têm essa pegada, né? Me lembro que no D&D 5.5, né, o bárbaro tinha esse skill, né, survival, tradução para português, sobrevivência, como se fosse um druida, digamos assim, no que tange sobrevivência na mata, na selva, digamos assim. Então, quando fala em bárbaro, né, não é simplesmente um cara de machado que fica com raiva e bate em todo mundo. Não, não é isso. Bárbaros são muito mais que isso. Eles ajudam muito a party. Né? Assim, por enquanto, em Pérola Azul, acho que ainda não tem um jogador bárbaro. Até tinha, perdão, só que ele teve que sair por causa do trabalho, né? Ele estava sem tempo para jogar, tal, saiu. Mas para futuros jogadores, né, que se interessam pela classe, né, que serão muito bem-vindos, é claro, né, só precisa saber, né, que a classe bárbaro, né, não é só combate, nem nunca foi só combate. Né? Também tem essa sobrevivência, digamos assim. Um bárbaro, né? Ele protege a pátria, ou seja, não só belicamente, mas se precisa de alimento. Ele dá um jeito para conseguir. Precisa, talvez, de uma erva para curar uma doença, talvez ele consiga ajudar também. Né? Aí, pelo que eu tinha lido no livro D&D 5.0, eu li aquele trechinho para vocês, né? Ali mostrou o combate, né? O bárbaro indo para cima do gigante de gelo que furtou a manada de alces, né? Que também é função do bárbaro, defender a tribo, né? Como eu já havia dito anteriormente. Mas é aquilo, né? O bárbaro em ambiente selvagem, às vezes ele precisa se proteger do frio, por exemplo. Nesse trecho citou nevasca, né? Então ele precisa se proteger da nevasca, do frio, e sobrevivência ajuda muito para isso. Né? E bárbaros são reis da sobrevivência. Eles sabem lidar com ambientes desafiadores, digamos assim. E tem outra coisa também. Né? Quando fala em bárbaro, né, fala em combate, claro, óbvio, também. Né? E caso precise, né, no combate, o bárbaro ele tem a famosa habilidade da fúria. Isso é muito bom, né? Lidando com combate, claro. A fúria, né, é bem dizer, é o bárbaro, né, com muita adrenalina, com muita testosterona, com sangue nos olhos, que olham, né, mostrando, salivando mais, tal, que isso dá mais energia para ele, né, para poder repelir uma ameaça. Né? Vamos supor, às vezes tá a pare no ambiente selvagem, ou ele está na tribo dele, aí aparece uma ameaça que o bárbaro no seu cálculo, né, parece que ele
assim, sem a fúria não vai dar conta. Então ele tem a fúria, né, que joga esse, dá um boost nele, né, um boost de energia, de vigor, de testosterona, adrenalina, tal. Aí ele fica vibrado ali, com sangue nos olhos, para dar um pump nele. E assim ele expulsa uma ameaça, por exemplo. Uma ameaça que sem fúria ele não expulsaria. Então os bárbaros, né, eles também têm esse recurso, né, a fúria do bárbaro, né, que por sinal é, digamos assim, é algo exclusivo da classe, né? Até onde eu sei, né, pelo menos nos livros básicos, né, só o bárbaro tinha fúria. E isso virou assim, virou um glamour assim, da classe, a fúria do bárbaro. Né? Até youtubers, né, falam sobre, representam algo que é exclusivo da classe. Sem contar que bárbaros, ainda mais em ambientes selvagens, tá? Eles vão ser excelentes líderes. Eles conseguem liderar também. Essa história que só o druida e ambiente selvagem, não. O bárbaro também dá conta, ele consegue liderar a pare. Né? Dependendo, ele vai à frente, né? Até porque ele tem vigor para isso também. Né? Quem vai à frente pode ser atacado primeiro, talvez. Né? Mas ele tem vigor para isso. Ah, mas bárbaro não usa armadura, muito menos de armadura pesada. Sim, eu entendo. Mas ele tem vigor, né? O organismo dele, né, o corpo, os músculos, a vitalidade dele, né, é bem forte, digamos assim. Então, um bárbaro que vai na frente, até em ambiente selvagem, né, por mais que, por exemplo, ele caia numa armadilha de urso, por exemplo, ele vai saber se virar. Né? Todo mundo sabe que D&D, né, trabalha com dano. Né? O personagem tem uma vida, que é X, e o mundo trabalha com dano. Né? Um bárbaro que cai numa armadilha de urso, ele vai receber dano. Mas foi aquilo que eu falei, ele tem vigor para suportar. Em regra não absoluta. Né? Às vezes, dependendo da armadilha, dependendo, pode ser mortal. Né? Mas é difícil. O bárbaro em si ele consegue suportar, ele tem vigor para isso, tem energia para isso. Então, os bárbaros, né, além do combate, além da sobrevivência, eles também são ótimos líderes de mundos selvagens. Né? E tem muita coisa boa também que o bárbaro tem. Eu estava lendo o D&D 3, o D&D 5.0, o bárbaro que não usa armadura pesada, se não me engano, não usa armadura nenhuma, tem que reler, mas é um trig, né? Ou ele não está usando armadura nenhuma, ou não está usando armadura pesada. Aí triga uma habilidade dele que ele ganha o bônus de constituição da Armor Class. Né? Ou seja, quanto mais esse atributo constituição do personagem aumentando, e ele não usar armadura nenhuma, mais ele ganha pontos na sua Armor Class. Né? E quando fala em combate, isso é muito bom. Né? Em combate, a Armor Class é sua defesa. Né? Então, vem um inimigo, por exemplo. Aí o inimigo vai desferir um ataque contra o bárbaro. Né? A Armor Class, ela quanto mais alta, melhor. Então, esse bônus na Armor Class, bônus que vem da Constituição, facilita para o bárbaro inibir, né, um futuro dano, por exemplo, no seu corpo. Uma ferida, né, o sangue dele sendo derramado. Então, né, os bárbaros, eles têm, digamos assim, esse lado, né, de defesa também. Né?
Eles se defendem bem. Bárbaro não é só ataque, né? Ele também tem esse sisteminha de defesa que faz com que ele fique mais protegido, digamos assim, contra ataques nocivos. Bom, esse vídeo, né, tá ficando um pouquinho longo. Eu também não quero assim tomar muito tempo de vocês. E esse vídeo também foi feito para fazer uma síntese sobre a classe bárbaro, né? Tanto contexto histórico, né, quanto contexto de D&D, né, quanto falei até um pouquinho, né, de estatística, né, como influencia no combate, né? O bárbaro que carrega um machado, que é um equipamento de ataque. Aí eu falei também da Armor Class, né, que é para defesa dele, esse bônus que ele tem de constituição. Ou seja, eu acredito que eu consegui fazer uma síntese bem bacana, né, sobre a classe bárbaro. Né? Vale lembrar também que, né, no momento, né, como a mesa voltou recentemente, não tem bárbaro na party. Para novos jogadores que queiram jogar e gostem dessa classe, são muito bem-vindos também. E é isso. Né? Então, eu vou ficando por aqui. Né? O Mago Negro Luciano vai continuar mapeando, mas vai terminar o vídeo agora. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Um vídeo que falou um pouco da classe, né? Dessa classe tão amada por vários jogadores. Né? E espero que, né, vocês que já estão pré-convidados participem da minha mesa. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Fui.